Então vamos primeiro para o merchanzinho, né? Onde defendo mais do que liberar armas comuns para o homem do campo, Tá com a promoção de liberar fuzil. volta às aulas. Por exemplo, isso aqui, munição 556, vem pelos correios. Que você pode, acessando o link que eu vou deixar aqui embaixo, conseguir comprar alguns produtos. Uma criança de 5 anos pode comprar. Porque essa semana saiu um vídeo do MBL falando sobre agrotóxico. Eu fui assistir aquele vídeo e eu descobri que, na verdade, era um vídeo resposta a um vídeo do Gregório do Vivier, né, do Greg News, lançado em agosto, né, já faz um certo tempinho, né, de 2017. Isso porque agora, neste momento, é que a Monsanto vai se conectar, na verdade foi isso, dia 29, vai se conectar com a Bayer, certo? A Bayer finalmente comprou a Monsanto objetivamente no mês passado. Então é por isso que o MBL, magicamente, seus amiguinhos aí, por uma coincidência do destino, resolveram falar disso agora, e não em agosto, quando o Gregório fez o vídeo. Então, eu assisti ao vídeo do Gregório do Vivier, tem 20 minutos de duração, 22, e assisti ao vídeo do Kim Kataguiri, lá do MBL, que tem 10 minutos de duração, mais ou menos. E aí o interessante é que nesses dois vídeos, assistindo os dois vídeos, você consegue extrair vários ensinamentos sobre argumentação, quando a gente está num debate público sobre algum assunto. O primeiro deles é sobre o famoso cherry picking, certo? Ou seja, você vê, terminando o vídeo do Gregório do Vivier, que pesticidas, herbicidas, inseticidas deveriam ser banidos da humanidade. E você assiste o vídeo do Kim Kataguiri e parece que você consegue beber pesticida que não faz mal nenhum. Não, cara, não é isso que acontece no vídeo. É bem óbvio, o vídeo do Gregório, ele fala que existe um grupo específico que quer liberar qualquer pesticida cancerígeno na sociedade. E o MBL fala que quer beber o pesticida. E você pode achar até que eu estou fazendo isso porque eu gosto de comer cereja, né, de um lado, mas não é por isso não. É porque você não assistiu o vídeo. O problema é político, que mais uma vez você vai ignorar. Você vai falar da questão científica do agrotóxico, né? Vamos lá ver isso daí. E obviamente que não é nenhum nem outro, né? Porque você vai ver o vídeo deles e eles têm um viés muito forte do que eles estão querendo colocar e não pontuam exceções, não pontuam quais são as vantagens e desvantagens, não fazem esse tipo de análise. Sim, você tem razão. Não fazem e o motivo deve ser bem simples. O motivo deles não fazerem esse tipo de análise é porque o Kim Kataguiri trabalha para as grandes corporações que tem dinheiro pra caramba e o Gregório tá com uma outra via de falar sobre a questão mais à esquerda Então, obviamente que eles não vão pontuar. Talvez porque eles não queiram falar a verdade. A verdade, infelizmente, sobre agrotóxicos é que a Bayer hoje vai controlar Monsanto. Essa é a verdade sobre agrotóxicos que ele não pode negar. E a gente é o maior produtor, o maior consumidor de agrotóxicos do planeta Terra, tá? Junto de uma série de latifúndios. E qual a sua opinião sobre esse assunto? Então, ele não usava nem assim, ele ia pra rádio, ele não dizia a comunidade, ele dizia assim, eu, Zé Maria. Eu vou brigar por isso, eu vou defender isso. A gente nem queria, né? Mas ele sempre quis correr atrás disso, viu que a coisa estava, mas estava afetando não só ele, como a comunidade, a família, que estava chegando na casa da gente. Zé Maria foi morto no dia 21 de abril de 2009. Segundo o inquérito policial, ele voltava para casa, por essa estrada aqui de moto, quando foi abordado. Era uma emboscada. Ele levou 25 tiros. Aqui no local onde ele foi assassinado, foi montado um altar, em homenagem ao líder comunitário. A Maria para mim era um herói. Difícil até falar, né? É difícil conformar com a situação, né, Márcia? Depois de quase um ano da morte do marido, a família se revolta com o tratamento que o caso teve. Teve audiência pública no auditório da Fafidam e o delegado que foi designado para conduzir o inquérito, ele pediu desculpas, disse que tinha saído do caso, que a delegacia não tinha estrutura para um caso desse tamanho, não dava suporte, nem o Estado, e que o exame de balística ainda não tinha sido feito. E nada ele poderia fazer, porque o único aparelho que tinha no estado do Ceará estava quebrado e não tinha como fazer. Uma das conquistas da luta de Zé Maria foi a aprovação de uma lei municipal semelhante à legislação aprovada pelo Parlamento Europeu, proibindo a pulverização aérea dos bananais. Mas a lei foi revogada pelos vereadores.
Para a Câmara, não havia prova dos riscos à saúde, apesar dos laudos técnicos dizendo o contrário. A Federação dos Produtores do Projeto Irrigado Jaguaribe-Apodi também contesta os laudos. Volto atrás a dizer, é uma água que eu também, minha pessoa, eu consumo porque eu sei que ninguém vai jogar 1 litro de veneno ali dentro, entendeu? Para fazer um mal desse, que é aqui em cima da comunidade. O presidente da federação diz que o desenvolvimento econômico chegou, mas ainda falta muito no contexto social. Uma cobrança que não deve ser atribuída aos produtores. Não adianta você chegar e condenar, dizer que tá... Aí eu discordo de um negócio desse. É isso que eu estou dizendo. Quando o desenvolvimento vem, você pode ter certeza, isso é em toda a região. Quando aí as pessoas começam a tá morrendo as pessoas, tá morrendo, meu amigo, vamos para dentro, venha ver o que é a realidade, venha o dia a dia aqui. O que o produtor está fazendo, se protegendo para não acontecer isso, e a gente educando, conversando, fazendo reuniões. A Universidade Federal do Ceará preparou um dossiê sobre os casos de contaminação na Chapada do Apodi. Para a coordenadora do estudo, Raquel Rigoto, médica do Departamento de Saúde Comunitária da Faculdade de Medicina, existe uma clara relação entre os casos de doenças e o uso indiscriminado de agrotóxicos. No caso dos trabalhadores do abacaxi, foi realizado pelo Severino Alexandre, 53% dos trabalhadores examinados apresentavam alteração das provas de função hepática. Ou seja, o fígado ele é o laboratório do nosso corpo que vai estar metabolizando os agrotóxicos e as substâncias químicas ingeridas, né? E 53% da amostra dessa empresa, que é a monocultura do abacaxi, né, estavam já com seu fígado alterado. E isso se soma a um caso de um deles que veio a falecer por causa desse trabalho com os agrotóxicos. Segundo a Organização Mundial da Saúde e a Organização Internacional do Trabalho, por ano, cerca de 7 milhões de pessoas sofrem intoxicações causadas pelo contato com agrotóxicos. 70 mil morrem. E a maioria dos casos acontece no trabalho. A literatura científica é farta em evidências nesse sentido, tanto no que diz respeito às intoxicações agudas, quanto aos efeitos crônicos dos agrotóxicos, e isso tem cada vez se expandido, né? Segundo os pesquisadores, há um despreparo dos profissionais de saúde pública para atender casos de contaminação. O profissional de saúde ele não faz a relação entre o trabalho que você estava fazendo, as matérias-primas que você estava utilizando e a situação que você apresenta no consultório para ele. E aí ele acaba tratando você com medicamento para dor, com medicamento para coceira e te orienta a repouso. Mesmo que ele faça a relação com o trabalho, ele não preenche aquele formulário, né, e insere no sistema aquela informação para que a gente tenha dados oficiais para que se planeje políticas públicas mais abrangentes para toda a região. As pesquisas foram entregues à Procuradoria Estadual, que investiga também casos em outras regiões do Ceará. Foi feita também recomendação nesses lugares aos secretários de saúde, para que eles então façam essa relação entre sintomas que as pessoas vêm apresentando quando chegam com queixas de mal-estar, enjoos, dor de cabeça, relacionado à atividade agrícola que é desenvolvida na região. Porque muitas vezes esses dados eles não são relacionados e aí nós não temos como comprovar efetivamente com dado objetivo de que a realização ou o uso de agrotóxico em determinada região possa estar trazendo dano, prejuízo à saúde das pessoas. Dados com o levantamento das mortes por contaminação por agrotóxicos em geral no Brasil podem ser encontrados no site do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, o Cinetox. Em 2008, foram 10.914 intoxicações no campo e na cidade, a maior parte por tentativa de suicídio, com um total de 201 mortes. O Sudeste é a região com mais registros de intoxicação, seguido pelo sul do país e o Nordeste. A região Norte é a que tem menos casos. E esses números podem ser bem piores. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada um caso de intoxicação por agrotóxico notificado, existem outros 50 não declarados. Nessas pequenas cidades, muitos familiares trabalham nessas empresas. E aí as pessoas ficam temerosas de que pode o marido, o primo, o tio, o irmão
perder o emprego, então elas nunca fazem uma associação. Aqui um determinado desconforto de saúde, dor de cabeça, indisposição gástrica ou qualquer outro sintoma que possa ser relacionado à questão do agrotóxico, seja vinculado àquela data em que o produto químico tiver sido utilizado naquela região. Daqui a pouco, lavar os alimentos remove os agrotóxicos? A resposta no próximo bloco. E as alternativas sustentáveis, como a produção de alimentos orgânicos e a fabricação nacional de um agrotóxico biológico, que não faz mal à saúde e nem ao meio ambiente. Você viu que os adubos químicos e defensivos podem ser a alavanca do agronegócio, mas que o uso desses produtos tóxicos prejudicam a saúde e o meio ambiente. Agora vamos mostrar o que pode ser feito para evitar alimentos contaminados. Apenas lavar frutas e verduras resolve? As alternativas sustentáveis, como a produção de alimentos orgânicos e um agrotóxico biológico, desenvolvido no Brasil. A criatividade brasileira já tem a fórmula. Este laboratório de biotecnologia no Distrito Federal desenvolveu em parceria com a Embrapa uma bactéria chamada popularmente de BT. O Bacillus thuringiensis é capaz de matar insetos como a lagarta e besouros. Então tu aplica ele faz um controle da lagarta propriamente dita e mantém os inimigos naturais ativos ainda. Então isso ajuda a reduzir a população de pragas gradativamente. Os inventores do produto garantem a eficiência e segurança. O bioinseticida é inofensivo ao homem, aos animais e ao meio ambiente. Não necessita de nenhum aditivo químico. O que utilizaria somente de químico na formulação seriam os conservantes, né? Para conservar ele, mas que também não são não trazem nenhuma toxicidade né, para o ser humano, né, e nem para animais. Mas a novidade esbarra na burocracia. O produto biológico ainda não tem registro para entrar no mercado. A gente não tem uma estimativa precisa, uma vez que depende dos órgãos, como o Ministério da Agricultura, para emitir, na verdade, um número de registro para poder comercializar esse tipo de produto. E falta fôlego na disputa com as multinacionais. As 6 maiores empresas produtoras de agrotóxicos no mundo concentram cerca de 70% de todo esse mercado. Eu acho que há espaço para tudo. Acho que é muito importante se produzir pelo lado orgânico. Existem, inclusive, alguns mercados chamados organominerais, organoquímicos, até meio a meio, fazendo uma combinação das duas coisas. Mas nós não tocaríamos, não conseguiríamos manter o mundo com 6 bilhões 900 milhões de habitantes, que é o número que nós estamos atingindo nos próximos 2 anos, nós não tocaríamos isso da forma orgânica, com todo respeito. O coordenador do Programa de Formação do Ministério do Desenvolvimento Agrário discorda. Considera urgente a necessidade de mudanças no modelo de produção brasileiro. Não há como a gente pensar em sustentabilidade, em proteção à saúde, em proteção ao meio ambiente, continuando o uso de agrotóxicos. Então nós precisamos tratar de pensar alternativas para o não uso de agrotóxicos e não simplesmente em como usá-los de forma mais adequada. Esse modelo de agricultura que nós desenvolvemos, que vem sendo hegemônico no Brasil desde que começou a Revolução Verde, é um modelo que ele é altamente dependente de agroquímicos, seja dos agrotóxicos, seja dos fertilizantes químicos. E a gente pode fazer uma comparação, se a gente simplesmente retirar de uma forma abrupta dessa agricultura o uso de agrotóxicos, ela entra em colapso, assim como um viciado em cocaína, por exemplo, entraria em colapso na medida em que a gente tirasse de uma hora para outra a possibilidade dele acessar a essa droga.
Francisco Caporal defende um plano de transição para uma nova forma de agricultura, a agroecologia, um sistema voltado ao cultivo de alimentos, com técnicas que equilibram a relação do homem com a natureza. Por exemplo, nós temos o Pronaf Agroecologia, que é uma linha de crédito para agricultores que queiram fazer agricultura ecológica, né? Então ele tem juro reduzido, né, que permite o agricultor acessar o crédito nessa perspectiva. Eu diria que falta, e aí falta no governo inteiro, entre os ministérios inclusive, uma articulação de políticas, né, e políticas mais potentes, né, que realmente estejam apontando para uma transição na busca de um modelo ecológico de produção. Dados do Ministério do Desenvolvimento Agrário mostram que 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros vêm da agricultura familiar, setor que também demonstra despreparo para lidar com os defensivos. 15% das amostras coletadas em supermercados, analisadas pelo Programa de Monitoramento da Anvisa, apresentaram resíduo de venenos acima do limite permitido. No último levantamento em 2008, o pimentão foi o campeão entre as 17 culturas avaliadas. 65% das amostras tinham agrotóxicos em excesso ou não autorizados para a cultura. Havia resíduos de indossulfan, um produto proibido nos Estados Unidos e na Europa, suspeito de causar problemas hormonais. E quase 1/3 das amostras de morango, uva e cenoura também estavam contaminadas. Além de ser o campeão no uso de agrotóxicos, o Brasil também é considerado um dos principais destinos de produtos banidos no exterior. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, mais de 10 tipos de agrotóxicos proibidos na Europa e em países como Estados Unidos e até na China são vendidos livremente no Brasil. Tem sentido isso, né? Nós estarmos consumindo aqui o que os países que produzem já proibiram internamente. Não tem sentido, né? E se eles proibiram é por razões óbvias, né? Porque causam problemas. O registro de agrotóxicos é realizado pelo Ministério da Agricultura, mas somente com autorização da Anvisa e do IBAMA. As 3 entidades analisam a eficácia agronômica, os riscos ao meio ambiente e o impacto na saúde da população. Em fevereiro de 2008, a Anvisa decidiu reavaliar 14 ingredientes ativos que podem provocar intoxicações agudas e doenças, câncer, má formação fetal, problemas pulmonares e distúrbios hormonais, entre outras. A lista dos produtos cujo uso foi questionado inclui substâncias usadas na formulação de vários tipos de defensivos, como fungicidas, herbicidas e inseticidas. 5 itens que já foram banidos no exterior por suspeita de provocar doenças também vão ser retirados do mercado nacional ou terão que seguir novas regras no Brasil. O uso do triclofom já é proibido. O fosmet será mantido no Brasil com restrições. A ciexatina vai ser retirada do mercado nacional até novembro deste ano. O indossulfan e o metamidofos ficam proibidos, mas só a partir de 31 de julho de 2013. Segundo a Anvisa, a retirada programada vai dar tempo para os produtores se adaptarem com a substituição por produtos menos tóxicos. A questão do agrotóxico envolve diversos interesses, que vão desde o interesse agronômico no uso de um determinado agrotóxico até o interesse comercial na manutenção de determinado agrotóxico no mercado. E nesse processo de reavaliação, essa discussão se alonga e muitas vezes acaba até na justiça. Durante 1 ano e meio, mais ou menos, nós ficamos impedidos de fazer a reavaliação por uma decisão judicial que depois, felizmente, nós argumentamos com a justiça e derrubamos aquelas liminares que nos impediam de fazer o processo de reavaliação, que é o papel inerente, né, da agência dentro do Estado. Então, hoje a gente está dando seguimento à reavaliação, mas há que se discutir com os vários setores, porque você pode também impactar na agricultura. E para isso a gente precisa ver quais são os substitutos e em que tempo que os produtos vão ser retirados do mercado. E lavar os alimentos remove o agrotóxico? Às vezes eu vejo pessoas na televisão falando que é para botar de molho, deixa de molho não sei quantos minutos, na solução assim, outra na sala. Lavar frutas e verduras é muito importante, mas não remove todos os tipos de agrotóxicos. Na verdade, o que a gente recomenda aqui é simplesmente
lavar o alimento bastante com água corrente, fazendo assim uma fricção com a mão, porque dessa maneira vai retirar os pesticidas que estão na superfície do alimento, porque os pesticidas que estão dentro do alimento não tiram, né? Então, basicamente, é lavar bastante água corrente, né? Fazendo assim uma leve fricção com a mão. A toxicologista da Universidade de Brasília, Heloísa Caldas, estuda o grau de contaminação dos alimentos vendidos no supermercado. Uma dica é não confiar só na aparência ou no sabor. Depois que você lava o alimento, então, e o cuidado especial tem que ser com esses alimentos realmente que você consome com a casca, né? Mesmo o pepino, você pode consumir o pepino com a casca. Então, esse alimento está pronto para ser consumido. E é importante se saber a origem desse alimento, né? Porque a origem, ela garante que o alimento, que o pesticida foi aplicado, o agrotóxico foi aplicado de acordo com a orientação, né, que existe no rótulo para uso. A Laércio e Dirley obedecem todas as regras da produção orgânica para ter direito a este selo. Para não usar veneno, vale passar pimenta nas hortaliças e até tentar a homeopatia. Com a ajuda de um agrônomo, eles desenvolveram uma fórmula que usa a própria praga, o pulgão, para evitar o estrago nas folhas da couve. É processado inseto mesmo, aproveitado só uma quantiazinha mínima e daqui ele vai potencializando até chegar na homeopatia exata, né? Vai aplicando na planta. Então é combater o problema com a própria origem dele. Com a própria origem. E dá resultado? Dá resultado. Ele não suporta o próprio teor dele. Tá vendo o pulgão aqui, ó? Ele é muito pequenininho, ó. Se você não chegar bem perto, você não vê. Olha só, essa é uma folha de couve que foi danificada pelo pulgão. É tão pequeno, mas olha o estrago que vai provocando. Imagina numa plantação inteira. Então é aqui que vocês aplicam essas fórmulas que vocês fazem aqui para combater essa praga? É uma praga que destrói mesmo. Outra propriedade, onde veneno é proibido, é a chácara de Lúcio. Ele abandonou a produção convencional. Hoje, tudo que usa para plantar é natural. O mato vai crescer, a gente vai decompor e ele vai transformar em adubo novamente. E eu consegui, de uma forma mais limpa, nitrogênio para a terra, que é o bocache. O bocache ele é preparado com farelo de arroz, farelo de soja, farelo de mamona. Aí eu acrescento farinha de osso, né, como fonte de potássio e cálcio. No começo foi difícil se acostumar com as novas técnicas, mas com o tempo ele pegou o jeito. Eu sou técnico, eu sei buscar informação. Eu não aprendi tudo que eu sei lá no colégio, eu aprendi mais com a prática. A gente busca um equilíbrio. A gente tem que buscar um equilíbrio da terra e um equilíbrio da planta. Se a gente não conseguir isso, não adianta, nem no convencional. Com esse conjunto de técnicas e produtos usados para o preparo da terra e controle de pragas, feitos aqui mesmo, é possível colher durante o ano inteiro. E esse cuidado tem um retorno. O produto orgânico sai da roça mais valorizado. Nos supermercados e postos de vendas de orgânicos do país, essa qualidade custa até 2 vezes mais do que os produtos comuns, mas tem um público cativo. Isso significa saúde, sem agrotóxico, entendeu? Sem remédios, sem nada. Eu acho que aqui é qualidade. E quando falta o orgânico, o jeito é... A banana não é orgânica e não tem nesse mercado. Mas uso quando não tem outra solução. É como se tentasse esquecer que ele não faz bem. Ogleide prefere economizar e ter a própria horta de produtos orgânicos. O quintal da casa dele em Brasília tem mais de 80 tipos de frutas. Até galinha caipira ele cria aqui. Basta caminhar um pouco para escolher o que vai ter para o almoço. Ter tanta variedade desse jeito dá trabalho. E é com o apoio da mulher Lordete que a casa tem fartura o ano inteiro. Ele do Ceará e ela do Rio Grande do Sul vieram para a capital há 5 anos com as filhas, Manuela, Raquel e Sara.
Lordete trouxe o conhecimento do cultivo orgânico repassado pelos pais colonos. Na cozinha, é ela quem tem a palavra final. Eu não ponho a mão no tempero não, deixo mais ao critério dela. O tempero nosso aqui é o mais natural possível, assim, poucos condimentos, os condimentos mais naturais, né? Alho, cebola, uma pimentinha de cheiro. Enquanto o milho na panela vai chegando ao ponto, o suco é preparado com casca e tudo. As meninas também ajudam a comer e elas provam de tudo com uma boca muito boa. Já entendem o significado dessa mesa cheia de saúde. Ele é saudável, tem um sabor gostoso e faz bem para a saúde. Consumir apenas alimentos produzidos sem agrotóxicos foi uma decisão que o professor de Educação Física tomou aos 18 anos. Hoje, com 57, ele colhe os benefícios. Você tem como resultado, você tem um bem maior que a saúde. Você vê aí as minhas crianças aí, elas não vão muito raramente a médicos, né? Elas são saudáveis, têm um sistema imunológico saudável, forte, exatamente em virtude do estilo de vida que a gente tem. A ideia é repassar esses conhecimentos. Orgley hoje é terapeuta holístico e tenta mostrar para outras pessoas o benefício da boa alimentação. Eu comecei a pesquisar, estudar, fazer muitos cursos e comecei a aplicar na minha vida diária. E vi os resultados palpáveis em mim, que fui melhorando de problemas sérios que eu tinha de saúde. E juntamente com isso, eu fui desenvolvendo esse caminho, não só para o meu bem-estar pessoal, mas também para o meu próximo. Simplesmente já vão com uma ideia pré-concebida que ou o pesticida é a coisa mais perigosa do mundo ou foi a salvação da humanidade nos últimos anos. Eles não vão com essa ideia pré-concebida, especialmente o Gregório, tá? Ele começa o vídeo comentando sobre a questão da problemática de sermos atingidos por agrotóxicos. Tá? Isso daí, eu não sei como você vai negar uma coisa dessa. Parece que você está falando que a gente pode beber agrotóxico. E ele conecta isso à não avaliação da Anvisa. Isso é bem claro, aliás, no vídeo, né? Para variar, eu não sei como é que vocês conseguem fazer essas coisas. Na verdade, eu sei, né? Quando é pago, é tranquilo falar bobagens quando você está sendo financiado por grupos de interesse. O agrotóxico em si que ele fala é que ele não vai ser regulamentado pela Anvisa, vai ter uma facilitação justamente dos grandes empresários para jogarem agrotóxicos legalizados com a ajuda do governo e do Estado, sem que a população possa intervir nisso. Se você é um comunista, você vai falar, não, é o Estado que tinha que intervir, ou se você é um keynesiano, qualquer linha que você acha que o Estado tem que regulamentar, você vai falar, não, você está reclamando. Mas de qualquer forma, de um jeito ou de outro, quem coordena esse setor são as grandes corporações, né? Na verdade, um liberal de verdade, coisa que o Kim Kataguiri não é, deveria chegar, olha, tem um corporativismo regulamentando que os agrotóxicos entrem no Brasil agora. Não é coerente dentro de um sistema de livre concorrência que os agrotóxicos, isso eu estou falando de forma liberal, olha só como dá para argumentar por qualquer via. Por qualquer via. Não é questão de ser isentão, ser isento é melhor. Não. O debate do argumento não é agrotóxico em si, é quem está usando agrotóxico e quem está facilitando a entrada do agrotóxico. Tá? Para o Kim Kataguiri, é livre concorrência, eu ter apoio do governo, como o próprio Kim Kataguiri tem, para poder colocar certas empresas para
sujar mesmo a mesa da população, tá? Isso pro Kim Kataguiri. Pro Gregório teria que ter uma regulamentação de como o agrotóxico entra. Então já começa esse argumento por uma mentira, certo, Pirula? Você começa já mentindo. Vamos continuar. Beleza. E obviamente que como nada no mundo é 8 ou 80, a gente tem que chegar aí no meio termo. Não, várias coisas no mundo são 8 e são 80. Né? Não vamos fazer a contabilidade da Cátia Abreu no vídeo do Gregório, não. Né? Que ela falou, não contabilizei quanto é que as famílias, para quem não viu o vídeo do Gregório, não contabilizei o quanto que existe de produção que deveria ser produção familiar, eu não contabilizei, mas creio eu que deveria precisar de 4, 5, 6 ou 7 Brasis para poder substituir por agricultura familiar. Esse é o argumento da elite que monopoliza a alimentação hoje. Mais uma vez eu vou dizer, o Brasil sofre do mesmo problema de reforma agrária, que é uma pauta liberal, não é nem uma pauta socialista, tá? A gente vive no latifúndio, tá ok? Então assim, tem muitas coisas no mundo são 880. Inclusive, se eu contar 8 por 80 e trocar as coisas, a gente cai nessa mesma situação de Cátias Abreus da vida, dizer que, tem uns latifúndios lá, mas é porque precisa, é isso que vai abastecer de forma ampla e restrita. Sendo que no mundo real, calculado e preciso, que é uma questão que a ciência faz, acho que você esqueceu dessa coisa, tá muita merchandising aí subjetiva, né? Fica aí viajando aí nos dragões da HBO e fica achando que no mundo real não deve ser levado em conta. De forma precisa a ciência trata as questões. E de forma precisa a gente sabe, matematicamente, nem por 8 nem por 80, mas por vários outros números, que a economia familiar hoje supre mais demandas, tá, dentro do país do que a agricultura ampla e restrita dos setores monopolistas da economia, que é uma crítica liberal. Um segundo tipo de aprendizado de argumentação que a gente pode retirar desses dois vídeos é que é possível falar várias mentiras dizendo apenas verdades. Exatamente o que eu falo do seu canal sempre. Você está sempre falando sobre a ciência, pegando dados. Eu não esqueço e vou repetir sobre Mariana. Você me deu detalhes bioquímicos e químicos da corrosão da parede, da represa, que eu nunca vou esquecer na vida. Ou seja, você só falou a verdade. Mas mentiu porque você ignora o fato de que os moradores que estavam à frente da represa de Mariana, né, da barragem de rejeitos ali, eles estavam anunciando e lutando na justiça desde 2012 contra a empresa da Joint Venture que estava fazendo ali da Samarco para tomar o território da casa deles. Entendeu? Você ignorou isso, eu te avisei disso, eu te mandei mensagem disso e você fingiu que não viu. Pode ter não visto? Pode, você tem milhares de seguidores, não sei o que, 1 milhão de pessoas aí para atender, que seja. Mas o fato é que você não tocou uma vírgula nesse detalhe, e é um detalhe importantíssimo para a gente entender. Que a Samarco fez a própria investigação. Ainda que você não construa esse discurso na base de mentiras, o discurso pode ser mentiroso, falando apenas verdades. E assim você tem feito aqui também. Você tem falado a verdade somente, e assim você tem mentido. Tá? Mais uma mentira falando verdade, que você mesmo está argumentando. Ou quase tudo sendo verdade, tá? Vocês vão ver que tem uma outra mentirinha, principalmente no vídeo do Kim, mas não apenas no vídeo do Kim, também no vídeo do Gregório. E o que são agrotóxicos, certo? Agrotóxicos são o que eles chamam de defensivos agrícolas, certo? É uma coisa para defender a sua lavoura contra criaturas indesejáveis. O que são criaturas indesejáveis? São aquelas que no ambiente natural estariam se alimentando daquela planta que você está plantando, ou estariam crescendo naquele solo que você está tirando tudo para plantar só aquele tipo de vegetal. Eles chamam, por exemplo, de ervas daninhas. A erva daninha nada mais é do que uma planta como outra qualquer que está crescendo aonde o agricultor não quer que cresça. A mesma espécie de planta, ela não é daninha numa floresta, ela não é daninha num campo aberto, ela não é daninha às vezes nem num pasto, mas ela é daninha quando você está plantando milho, por exemplo, e não é para nascer aquela plantinha no meio do milho, porque aquela plantinha vai ocupar o espaço do milho, vai pegar a luz do milho, vai pegar nutrientes do solo do milho, e você quer só cultivar milho e não essa plantinha aí que nasceu. Aí só que quando você cria um terreno extremamente fértil para que nasça milho, ou para que nasça soja, ou para que nasça cana, é meio difícil que você impeça que outros tipos de vegetais também queiram nascer naquele mesmo tipo de solo. Especialmente quando você toma esses territórios de pessoas que anteriormente não tinham a monocultura como centro da produção. Aí é óbvio, né, que vai nascer uma semente ou outra que eu não consegui matar. Então eu tenho que inventar outras toxinas. Mas ok, é um detalhe aí que você escondeu, né? Por alguma razão aí, para falar alguma verdade sua.
Mas como eu não li sobre isso, eu não vou opinar muito mais aqui, tá? Vamos O que não leu seria a primeira vez, né? Tem que fazer um veneno que mate apenas aquele bicho ou aquela planta que você não gosta, não mate aquela planta que você está plantando, que é aquilo que você quer que cresça, e também não mate o consumidor, que é aquela pessoa que vai comer aquilo. Então, se você for olhar a taxa de toxicidade para o ser humano dos agrotóxicos com o passar dos anos, ela foi diminuindo. Porque os primeiros tipos de veneno que eram utilizados eram venenos que tinham poucos testes, eram venenos que tinham um grau de toxicidade muito grande, as nossas capacidades tecnológicas de desenvolver esses venenos eram menores, e aí você teve sérios problemas aí. Alguns desses venenos eram inclusive usados na guerra para você matar os seus inimigos. Você tinha ali alguns problemas envolvendo defensivos agrícolas lá pela década de 50, 40. 40, que era quando a Bayer fazia esse tipo de produto. Só para lembrar, a Bayer foi forjada durante o período da ocupação nazista, tá? E usava os seus produtos para matar seus inimigos. Só para lembrar, foi na década de 40, não 50, tá? Então, essa sua duvidazinha também que você ocultou, que está entre 40 e 50, tem a ver com a mentira que você está querendo contar através da verdade. Eu vou aqui falar do DDT para o vídeo não ficar mais longo do que já vai ficar. Eu agradeço, porque o pessoal tem que ficar aturando esse chiado do meu microfone e do meu computador ruim pra caramba. Aí, quanto mais curto, melhor, por favor. Então vamos dar uma olhada nos argumentos com relação ao malefício que as pessoas podem ter com relação ao uso de pesticidas. O Gregório falou que o governo federal, né, está recebendo propostas da bancada ruralista para que sejam afrouxadas as medidas, né, de aprovação de pesticidas, ou seja, que seja facilitado o uso, a aquisição ou a liberação de tipos diferentes de pesticida. A Anvisa hoje libera esses pesticidas, eles têm que cumprir uma série de normas, e a gente já tem um mecanismo um pouco mais frouxo do que a Europa e os Estados Unidos. A Europa e os Estados Unidos têm alguns pesticidas que são banidos, que aqui no Brasil a gente permite em larga escala. Tá? Inclusive teve um que o Trump resolveu liberar agora, que eu não lembro agora qual é o nome, são os clorpirifos. Clorpirifos, essa é a tradução em português. Fica meio horrível isso daí, né? Clorpirifos, mas tudo bem. Que é um inseticida livremente vendido aqui no Brasil, e ele foi banido dos Estados Unidos porque ele causava doenças nas pessoas que manipulavam esse pesticida, né? Então náuseas, vômitos, etc. E o Trump reverteu essa proibição, liberou a venda desses clorpirifos, desses clorpirifiofós aí pro pessoal lá nos Estados Unidos, tá? E isso estava sendo um motivo de reclamação, tal, não sei o quê. A razão deles de reclamarem disso é meio auto-evidente, né? É mais uma vez a intervenção do Estado na economia, né? Você vê? Intervenção a favor do grupo que o controla. É por isso que os comunistas até acham que se os trabalhadores controlarem esse Estado, isso vai ter uma reversão de regulamentação a níveis astronômicos, né? Que sejam. Mas assim, isso é uma reclamação coerente de que deveriam estar se mantendo essa ação, certo? E o Gregório, ele falou no vídeo dele que os defensivos agrícolas, eles iam causar câncer na população. Quando você vê isso daí, você entende o que da maneira como o Gregório tá falando? Que a pessoa usa um agrotóxico, sei lá, numa laranja, aí eu vou lá, como aquela laranja, estou intoxicado e em tempos eu vou morrer de câncer. Ele fala até da questão do tomate. Como tomate há anos, nunca tive nada, mas esses efeitos são cumulativos, a longo prazo a gente não sabe como isso daí vai acontecer, e de fato a gente não sabe, mas enfim, você dá a entender de que estamos comendo veneno e que isso é uma coisa muito perigosa e muito terrível. Por outro lado, você vai ver o vídeo do MBL e o Kim chega e fala assim, não existe nenhuma comprovação de morte causada por consumo de agrotóxico. E aí é que entram as primeiras falácias desse tipo de discurso. As pessoas não estão falando como ocorre o envenenamento por agrotóxicos. O que o Gregório falou não é mentira. Realmente, a bancada ruralista está tentando afrouxar a venda de agrotóxicos, não necessariamente esteja conseguindo tão rápido assim. Por outro lado, em que situações que os agrotóxicos geram câncer nas pessoas? Isso não é mentira. Agrotóxicos podem gerar câncer nas pessoas, sim, e eu vou deixar aqui embaixo um monte de links provando isso. Só que acontece, você vai ouvir o discurso do Kim. O Kim também não mentiu se você for olhar estritamente as palavras que ele usou no discurso dele. Não existe nenhum caso confirmado de pessoa que tenha morrido
por causa do consumo de agrotóxicos no alimento. E isso estritamente não é mentira. De fato, você tem algumas suspeitas que não foram confirmadas de pessoas comuns que, consumindo vegetais tal, possam ter sido contaminadas a longo prazo com câncer, alguma coisa assim. Fica muito difícil você saber a longo prazo se a causa de uma doença, de um câncer, é genética, devido à alimentação, ela é devido aos hábitos de vida, ela é devido ao ar que a pessoa respira. A gente tem tantos fatores para saber por que a tiazinha teve câncer lá com 70 anos, para saber se foi efetivamente o pesticida no tomate. Mas olha o detalhe nessa afirmação. No consumo de alimentos que foram tratados ou que foram cultivados com uso de pesticidas. Esse ponto é um dos pontos possíveis de envenenamento por agrotóxico. Só que você tem outros dois pontos que são bastante importantes. Pessoas que trabalham diretamente com esses agrotóxicos. Funcionários e donos dessas fazendas que ficam lá manuseando esses venenos diariamente. Essas pessoas correm muito risco de adoecer ou de morrerem e inclusive de ter câncer, caso elas não usem os EPIs adequados, caso elas não usem os cuidados necessários para lidar com esse veneno. O MBL sugere um livro que se chama Agradeça aos Agrotóxicos por Estar Vivo, que foi escrito por um tal de Nicolas Vital, que tende, obviamente pelo próprio nome do livro, né, a defender o uso de agrotóxicos, dizendo que se a gente conseguir uma produção tão grande de comida hoje é porque a gente usa agrotóxicos, porque senão a gente não ia ter comida para todo mundo, porque as pragas iam comer tudo. O que é, de alguma maneira, uma verdade. Eu não consegui ler o livro, porque eu não tive tempo, óbvio, né? Fazer um vídeo assim, não ia conseguir ler o livro, até porque tem que comprar o livro, até encomendar e ele chegar ia ser complicado. Porém, eu achei uma entrevista com esse Nicolas Vidal, e esse Nicolas Vidal, ele fala aqui que a gente tem um tipo de legislação ou de protocolos a serem seguidos para aplicação de pesticidas que, se forem seguidos da maneira correta, não vão causar mal nem para o consumidor e nem para aqueles funcionários que estão trabalhando diretamente com aquele tipo de veneno. Só que o problema é, o pessoal usa os protocolos adequados? Exatamente, esses são os primeiros segundos, né? Se o pessoal usa os protocolos adequados, são os primeiros segundos do vídeo do Gregório. O pessoal usa os EPIs para aplicação desses venenos? O pessoal toma os devidos cuidados? Por exemplo, ele comenta aqui sobre a questão da colheita. Se você usa determinados tipos de pesticida, com relação a alguns tipos de fruta, por exemplo, você só pode colher aquela fruta depois de um determinado período, porque você tem que esperar o ciclo expelir aquele veneno. Tá? Então você tem uma fase certa para aplicar esse veneno em determinados tipos de planta, para que quando a fruta estiver pronta, na hora que você colher, ela não tenha traços e nem resquícios desse pesticida para que possa fazer mal para as pessoas. Não é que não tem traço, tem um tracinho lá, mas é de partes por milhão, que com certeza é muito menos danoso do que o ar que a gente respira cheio de poluição. Será que as pessoas aplicam o veneno na fase certa? Aplicam na dose certa? Aplicam tomando os cuidados certos? Fazem a colheita na fase certa? Ou será que em determinadas situações, putz, eu vou ficar no prejuízo, eu vou ter problema, eu vou ter não sei o quê, a galera não vai lá, junta e acaba colhendo de qualquer forma. No caso aqui, ele fala pra gente dar uma olhada sempre na procedência do alimento, tal, que é uma coisa que ninguém sabe, ninguém faz, porque pelo menos lá na Grande São Paulo, onde eu moro, a gente compra de hipermercados, né? No hipermercado a comida vem na bandejinha, a comida vem na gôndola. Você não sabe de onde ela veio, não sabe quem foi o produtor, não sabe de onde que vem, se é importada, se é nacional, se é daqui de São Paulo, se é de Minas, se é sei lá, de Rio Grande do Sul, a gente não sabe de onde vem as coisas, mas ele apregoa, o autor desse livro aqui, isso à falta de educação dos próprios agricultores. Não falta de educação de grosseria, mas falta de educação formal mesmo, sabe? O governo ou nenhuma outra entidade resolveu fazer cursos para esses agricultores para ensinar para eles como aplicar esses pesticidas de forma adequada, ou até que eles tenham ensinado a aplicar. Por que é que você deve obedecer às ordens e às orientações de aplicação? Você tem que explicar o que isso evita, como que isso evita, e principalmente esse autor desse livro aí, ele fala que a fiscalização é frouxa e que as punições são praticamente inexistentes, ou seja, se você faz uma aplicação indevida de pesticida e isso faz com que parte do alimento tenha resquícios de veneno, como aconteceu aqui, eu vou colocar aqui, tem pelo menos 30% dos alimentos que a gente consome tem um percentual de veneno maior do que o permitido pela Anvisa, pela Vigilância Sanitária, né? Isso deriva não só do não cumprimento das regras que estão protocoladas aqui no Brasil,
como também da não fiscalização ou, quando tem fiscalização, da não punição desses agricultores. Esse é um problema a ser resolvido, que não é por causa especificamente dos pesticidas, e sim do mau uso e do não seguimento dos protocolos necessários. Então eu falei agora de dois tipos, né, de envenenamento. Tem um terceiro tipo, que são moradores da área rural, que não são necessariamente agricultores ou não estão envolvidos no agronegócio e que podem entrar em contato com esses pesticidas de outras formas. Uma delas é com o borrifamento. Você tem uma série de normas de como fazer o borrifamento de agrotóxicos via avião. Tá, eu vou deixar aqui embaixo também. Então você pega o aviãozinho, coloca o pesticida e você borrifa em cima da plantação. Tem um monte de jeito de você fazer isso sem espalhar esse pesticida para fora da área de aplicação. Só que nem sempre o agricultor ou o aviador estão seguindo as normas. Uma das razões da qual o aviador não está seguindo as normas, foi colocado ali no comecinho, é porque ele tem interesse justamente em bombardear a pequena agricultura familiar para depois comprá-la, para transformar em parte do latifúndio, que é algo que você não vai comentar. Tem inclusive um vídeo do canal Pesquisa FAPESP, que é um canal muito bom e excelente, que eu sempre recomendo aqui, que ele explica uma técnica nova que foi desenvolvida por pesquisadores de São Paulo, de usar drones para esse tipo de borrifamento, justamente porque o drone evitaria que o veneno pegasse, inclusive, a área florestada que tem em volta. Eu vou colocar aqui na descrição um artigo que saiu dizendo que em Pernambuco você teve uma mulher que estava andando no meio da rua, numa estradinha perto de onde ela morava, passou um avião e jogou veneno em cima dela, porque ele estava borrifando ali a lavoura de alguém, e aí ele passou para o outro lado e borrifou o veneno em cima da mulher. Isto é um absurdo, isto é uma coisa inadmissível. Tanto o aviador quanto o agricultor deveriam estar sendo presos ou, no mínimo, processados por terem feito isso. E não foi apenas essa mulher. Vários casos foram relatados na mesma cidade onde teve essa mulher, de pessoas que adoeceram gravemente por causa de veneno. As pessoas estão sendo envenenadas. Mas elas não estão sendo envenenadas porque o pesticida não deveria ser usado. Elas estão sendo envenenadas porque o pesticida está sendo usado do jeito errado. Mas é essa a questão do vídeo do Gregório. Os pesticidas estão usados de forma errada. Tem gente que está usando de forma inadequada. Tem gente que está consumindo demais. O excessivo desejo de produzir em larguíssima escala para poder fazer com que bois comam a nossa soja lá no estrangeiro, para a gente comer a carne depois, está fazendo com que a agricultura familiar seja deixada de lado. É esse o debate que não estou vendo nessa sua discussão sobre agrotóxico, que você vai ficar falando de agrotóxico até o final. Vamos ouvir mais sobre detalhes do agrotóxico, inclusive o fato de que o cara que o MBL recomenda não é tão a favor das ideias do MBL quanto o próprio MBL diz ser. Então eu acho que esse é o caso mais grave. Você também tem um monte de protocolos que a Anvisa e a ABNT listam, tá? Eu vou colocar aqui embaixo alguns deles, para que você não contamine nem os mananciais, nem os lençóis freáticos da sua região com veneno. Então, quer dizer, você tem aquela questão dos ozonizadores, né? Que são máquinas que produzem ozônio, né? Formam ozônio, O3, que ajuda, né, uma reação a quebrar essas moléculas de veneno. Então, você tem que passar por esse procedimento antes de liberar, inclusive, por exemplo, o aviãozinho, ele não pode ser lavado com água comum e deixar a água escorrer, porque o avião tem veneno em volta dele. Você tem que lavar com uma água especial, depois você tem que pegar toda essa água que escorreu, fazer esse tratamento, esse processamento, para depois você liberar. E às vezes você nem pode liberar essa água, você tem que estocar ela em certos lugares para depois levar para unidade de tratamento. O agricultor faz isso? Ou ele pega todo aquele veneno e escorre para o lençol freático, escorre para o rio, escorre para um monte de lugar, e aí depois vai contaminar a população ribeirinha, vai contaminar o pessoal da cidade que usa aquela água para beber, vai contaminar a tribo indígena que mora ali embaixo da virada do rio. Então, quer dizer, a lei existe, a lei, se for bem cumprida, não vai gerar malefício. Porém, ela é cumprida? Ela é fiscalizada? Depois de fiscalizada, as pessoas são punidas? Então, claro que não. E que justamente essa galera que não é punida é quem paga aí o jantar do MBL, Abiguinho. Você tá achando que o MBL tá fazendo isso porque ele é legal. Você vai fazer o teste do sofá com os caras e vai ser tranquilo. É por isso que eles fazem isso, Abiguinho. Então, se você for levar em conta isso, de fato, você não tem praticamente nenhuma evidência de pessoas que morreram por ingerir pesticidas na cozinha da sua própria casa. Não, a gente só vai ter prova do nosso querido ali agricultor que foi acusar na sua cidade que tinha uma elite utilizando desse tipo de produto nos bananais. Aí sim você pode morrer numa emboscada, mas talvez não nesse tipo de situação de câncer. Mas você tem sim vários casos de pessoas que morreram de câncer ou doenças mais graves por morarem perto de áreas agrícolas ou por trabalharem diretamente com esses pesticidas e não usarem o devido proteção ou não seguirem o protocolo adequadamente. Então você ouve o Kim falando, parece que o pesticida e agrotóxico nunca matou ninguém na vida, no mundo. Isso nunca aconteceu.
Isso é mentira. É óbvio que aconteceu. Só que, de fato, da maneira como ele construiu a frase, não tá errado. Só que da maneira como ele falou, dá a entender que agrotóxico você pode beber que não vai fazer mal. E o Gregório falando que agrotóxicos são o maior mal do mundo, que você tá tendo milhões de pessoas morrendo de câncer por causa de agrotóxico, dando a entender que se você comer uma maçã que foi borrifada com pesticidas, você vai morrer. Desconsiderando que se for aplicado da maneira correta, você não vai morrer, não vai ter grandes prejuízos, e que você morando numa grande cidade, dificilmente você vai ter um câncer por causa de pesticidas, porque você não mora nas áreas de risco, digamos assim, que isso pode acontecer, que são essas áreas rurais ou trabalhadores que lidam diretamente com isso. Não é nem isso que ele está falando claramente. Ele fala que, ao afrouxar a legislação pela regulamentação trabalhista, pode qualquer coisa passar. Pode qualquer coisa passar. Ele fala disso no vídeo, Pirula. Amiguinho, para de mentir. Então, as duas mensagens estão falando a verdade e as duas mensagens estão escondendo uma boa parte da verdade em prol de um discurso. Eu acho que disso eu nem discordo de você. Agora eu quero que você diga que discurso que é. Você vai ser tão em cima do muro para nem dizer que discurso que é. Vamos lá, você tem força aí, consegue. Fala que discurso que é. Que um quer pegar e ajudar a elite corporativa desse país dizendo que é liberal, coisa que ele não é, tá? Porque para mim liberal ia defender a agricultura familiar, para competir com a grande indústria, de forma leal. Isso seria liberal, tá? Né? Liberal social, aí que tem gente que acredita nisso, igual bolacha social, creme cracker. Cara, isso é um ponto. O Gregório também está defendendo um outro discurso. Mas vamos ter coragem de dizer que discurso que é, pelo menos isso. Você discorda do discurso, pelo menos fale que discurso que é. Estamos na guarda aqui. Pode ser uma correlação espúria? Pode, mas é pouco provável que seja o caso, porque no caso o Mato Grosso é um estado agrícola. É um estado gigantesco que vive basicamente de agronegócio, produzindo soja para boi e para exportação para a China. Então a maior parte da produção de soja que é feita no Brasil não é para consumo, sabe? A gente não come tanta soja assim. A gente tem principalmente a produção para alimentar gado ou galinha, porco e exportação para a China. Então você tem sérios problemas do Brasil ser só um exportador de commodities, mas ao mesmo tempo que o Brasil é só um exportador de commodities, a gente também não pode esquecer que, ainda que há esse discursinho da bancada ruralista de que nós estamos fazendo comida para alimentar o povo brasileiro, quem sabe que não é verdade, porque a soja não está sendo usada explicitamente para isso, ou diretamente para isso, porém, a gente tem sim que pensar que se não fosse o agronegócio, o Brasil provavelmente ia ser, sei lá, uma Namíbia. É através do agronegócio que a gente consegue ter dinheiro para girar a economia do país. Basicamente, a gente exporta commodities, seria muito bom se a gente fosse um país industrializado, mas como nós não somos, é o agronegócio e a mineração que giram o dinheiro nesse país. Se a gente está conseguindo ter alguma verba aqui no país para movimentar as coisas, principalmente, de fato, é graças ao agronegócio e à mineração. Infelizmente, tá? A gente deveria ter outras maneiras de ganhar dinheiro e de girar a economia no país que fossem tão ou mais eficientes. Mas enquanto não aparecer ninguém que queira virar a mesa disso daí, né, e industrializar o país, a gente não vai conseguir mudar muito isso daí. Realmente, a gente não adianta só ficar demonizando o agronegócio, sendo que efetivamente eles estão ajudando a gente de alguma forma. O que a gente também não quer dizer que tem que passar a mão na cabeça desse monte de latifundiário para as merdas que eles estão fazendo e muito menos para os deputados latifundiários que querem aprovar merda, desrespeitando o meio ambiente, desrespeitando a vida das pessoas, como é o caso desse lance aqui do Mato Grosso, tá? Do Blairo Maggi, né, que é o capitão motosserra, né, que ele foi responsável por 40% do desmatamento da Amazônia entre 2003 e 2004, se não me engano, quando ele foi governador do Mato Grosso. E eu já tinha falado isso daí naquela época de Belo Monte, em 2011, né, que hoje o Mato Grosso é um mato fino, né, tirando o Parque do Xingu e aquela região do Triangulinho ali perto de Alta Floresta, todo o resto do Mato Grosso, que antes era todo florestado, virou pasto ou soja. Nesse ponto o Gregório está certíssimo, o Blairo Maggi não é flor que se cheire, tá? Ele só está preocupado em enriquecer cada vez mais, até tem esse lance da propriedade dele ser do tamanho de alguns países da Europa, então tem tudo a ver com o crescimento do Brasil, como é que foram distribuídas essas terras para os agricultores lá na década de 50, né? Como que isso daí foi feito, por que você tem pessoas com propriedades agrícolas tão grandes, que não vem ao caso aqui eu tô falando de agrotóxico, mas a gente tem que tomar cuidado para não misturar os discursos. E aí tem mais duas coisas que eu queria falar com vocês. Uma delas é que o Kim, ele falou no vídeo dele, quando você começou a usar mais pesticidas, você conseguiu fazer uma produção maior de alimentos na mesma área, ou seja,
que o uso de pesticidas teria reduzido o desmatamento. Na verdade, não é isso, tá, Kim? Você está confundindo com os transgênicos. E aí agora a gente tem que abrir uma outra janela, que é a janela dos transgênicos. O que é um alimento transgênico? Tá? Resumindo em poucas palavras, tá? É um alimento em que você pega um gene de outro ser vivo e insere ali naquele vegetal. Geralmente são vegetais, né? Então milho, soja, hoje as variedades mais cultivadas no Brasil e no mundo são transgênicas. E esse gene vai fazer com que aquele tipo de planta seja mais resistente a um determinado tipo de praga, seja mais resistente a um determinado tipo de veneno, porque afinal de contas, por exemplo, eu estou plantando soja, estou jogando um herbicida para matar a erva daninha. Esse herbicida mata a erva daninha e mata a soja também, não está certo. Você desenvolve uma soja geneticamente modificada que seja resistente a esse pesticida específico. E aí você pode aplicar ele à vontade nos campos, que ele vai matar só a erva daninha e não aquela planta que você quer cultivar. Então, o desenvolvimento de alimentos transgênicos efetivamente aumentou a produtividade. Aumentou mesmo. Isso daí não tem o que questionar. Alimentos transgênicos aumentaram a produtividade agrícola e usando o mesmo espaço, tá? Então, nesse ponto foi positivo. Do mesmo jeito que também não existe nenhuma evidência de que alimentos transgênicos possam fazer mal à saúde humana. Isso também é outra mitologia que o pessoal, às vezes, o pessoal mais hippie, assim, fala: ai, nossa, a gente tá em perigo porque estamos comendo transgênicos. Isso daí é mais ignorância do que baseado em fatos mesmo, tá? Aceita que dói menos. Efetivamente, transgênicos provavelmente não fazem nenhum mal para a espécie humana, ou pelo menos não mais mal do que outras formas de alimentação. Porém, a gente também não pode esquecer que existem sim detalhes ambientais muito sérios a serem levados com relação aos transgênicos. Alguns eu vou discutir agora. Então o que acontece? O glifosato é um herbicida, se não me engano, que é usado principalmente em culturas de soja e milho, e você teve aqui um estudo que foi feito na Universidade do Kansas, se não me engano, em 2016, e esse estudo se envolveu um N amostral muito grande. Ele envolveu, mais de 5.000 propriedades rurais, que eles fizeram um estudo sobre o uso de herbicidas e inseticidas em plantações que cultivavam milhos e sojas geneticamente modificados ou milhos e sojas tradicionais. Tá? E eles chegaram à conclusão de que, no que diz respeito a inseticidas, realmente a soja e o milho geneticamente modificados fizeram com que o uso desse inseticida diminuísse. No caso das ervas daninhas, os herbicidas usados não tiveram o mesmo sucesso. Na verdade, muito pelo contrário. O uso de herbicidas passou a aumentar depois que você começou a usar os grãos geneticamente modificados. Por quê? Porque os agricultores começaram a confiar mais no uso de veneno, porque eles falavam: bom, esse veneno não vai matar o milho ou a soja, eu não tenho mais por que ter tanto medo de usar esse pesticida com medo de matar a minha lavoura. E segundo, por quê? Porque as ervas daninhas adquiriram resistência muito rápido a esse glifosato aí. Talvez a melhor explicação para isso, eu não achei aqui no artigo, mas sendo biólogo eu entendo alguma coisa. Você tem muita transferência horizontal de gene através de bactérias, né? Que elas têm um plasmídio, né? E ele consegue captar certos pedaços de gene de um determinado tipo de planta e depois você contamina com outro e eles pegam. Inclusive é assim que é muitas vezes feito a modificação genética, né? A transgenericidade, né? Que você faz nessa manipulação genética dos organismos. É feita por quem? Quem que é que faz essa modificação? São os deuses, né? Ou são uma empresa chamada Monsanto, que monopoliza. Mas tá bom, vai, continua. Entre plantas isso é mais comum. Então pode ser até que o fato de você ter um gene de resistência a esse glifosato na própria semente, na própria planta de milho ou de soja, tenha facilitado que as ervas daninhas tenham trocado esse gene com essas plantas e tenham ficado resistentes também em tempo recorde. Isso só acontece enquanto pesquisador, posso alegar? Isso acontece enquanto sociólogo, eu posso alegar que eu sei alguma coisa disso, porque existe uma larga escala de produção que eles querem bater de mercado, que não é para abastecer o nosso mercado, justamente pela exportação de commodities. Por causa da exportação de commodities, que não é uma piada, comédia em inglês, né, como disseram, por causa disso, e somente por isso, é que você tem uma produção em larga escala que não está querendo atender às necessidades básicas que o agricultor familiar atende muito mais direto, igual essa bandeja que você compra em São Paulo, eu também compro aqui, que nós compramos, tá? Por causa disso, que é tão perigoso deixar nas mãos da bancada ruralista a decisão por conta de que pesticida utilizar, porque a velocidade de produção para eles é o que interessa, entendeu? E justamente porque é o trabalhador que vai ser afetado ao manusear esse tipo de produto, justamente por isso é que é tão perigoso. Ah, mas tudo bem, você está aqui comigo em São Paulo, tá tranquilo, a gente não vai morrer, né?
Então o uso de herbicidas não reduziu aparentemente implantações de milho e soja transgênico lá nos Estados Unidos. Isso é uma das coisas que a gente precisa levar em conta. Em parte foram os alimentos transgênicos e inclusive algumas mudanças na forma de fazer agricultura mesmo, né, de reuso do solo, de rotação de culturas, que fez com que a gente pudesse usar o mesmo espaço de produção agrícola para produzir maior quantidade de vegetais. Então essa informação eu não achei na internet. Para mim essa informação está inverídica mesmo do Kim, tá? Não foi por causa disso. Agora é aquela coisa, esses cultivos de grãos geneticamente modificados também precisam de herbicidas e pesticidas, então pode haver uma falsa correlação aí. E um terceiro ponto a ser abordado com relação aos agrotóxicos, tá? Que eu acho que são muito importantes e que eu já abordei aqui em vídeo e pretendo abordar de novo. Só que, infelizmente, não tive tempo ainda de conseguir fazer esse tipo de vídeo, que é sobre o sumiço das abelhas. O que acontece? Você tem alguns tipos de inseticidas que são os neonicotinoides, eles são derivados da nicotina e eles atuam muito especificamente em alguns receptores de insetos e eles matam esses insetos com mais facilidade. Como eu falei, com o tempo a gente foi melhorando a qualidade dos pesticidas que a gente está usando na agricultura, justamente para fazer menos mal para a gente e mais mal único e exclusivamente para aquele tipo de praga que a gente está querendo combater. Óbvio, a evolução é implacável, a seleção natural é implacável, então em algum momento esses bichos ou essas plantas adquirem resistência. Não é que elas adquirem resistência, isso daí é lamarquismo, né? Morrem 99% dos indivíduos que não aguentam o veneno e aqueles que sobrevivem, aqueles 0,1%, já são naturalmente resistentes àquele veneno. Então por que se preocupar com o produtor rural, né? Com o trabalhador rural? Você já está adaptado à cidade, né? O azar dele de ter nascido tão próximo, né? É implacável mesmo. O pessoal tem adorado muito usar esses neonicotinoides, só que eles têm um problema. Aparentemente, e eu vou colocar aqui embaixo alguns artigos muito atuais, eles têm uma relação direta de responsabilidade com a morte das abelhas, com o desaparecimento das abelhas, que a gente sabe que são os polinizadores mais baratos que existem no mundo, tá? Porque eles polinizam de graça e eles fazem com que as lavouras e as plantações aconteçam. Se as abelhas desaparecerem, a gente não tem mais plantação, a gente vai morrer de fome, porque não tem como você ficar polinizando um por um, né, de todos os grãos, de trigo, de soja, de arroz, de feijão. Você não tem como fazer isso manualmente. Lá na China até teve um caso que eles tentaram fazer manualmente, mas funcionários pagam. Por mais barato que seja o teu funcionário, você vai ter que pagar, isso é muito caro. É muito melhor você contar com a ajuda gratuita da natureza, que já faz isso daí, sem te cobrar nada em troca. Só que abelhas são insetos, você aplica um inseticida para matar broca, para matar, sei lá, pulgão, para matar essas coisas, a abelha também morre, a abelha também é inseto. A Bayer Internacional fez um texto bastante cara de pau, na verdade, tentando limpar a barra deles, porque é a Bayer que produz a maior parte dos neonicotinoides hoje. Tá? A Bayer que comprou a Monsanto, né? Então a Monsanto faz o alimento transgênico e a Bayer que fabrica o pesticida, né? Então é unir a fome com a vontade de comer, né? Ou como diria um amigo meu, né? O inútil ao desagradável. Então eles fizeram um texto bem cara de pau, dizendo que não são eles os responsáveis e que não... Você vê que os neonicotinoides não afetam a morte das abelhas, o que afeta é um fungo e não sei o quê. E esse fungo provavelmente é verdade também, só que ele está diretamente relacionado aos neonicotinoides também. Aparentemente não tem muito para onde fugir. Então isso é um problema sério do uso de pesticidas na agricultura, isso é um problema sério da questão ambiental envolvendo pesticidas, que seria o sumiço não apenas daqueles animais que a gente considera como praga, mas também de outros animais que a gente utiliza em benefício próprio para manutenção das nossas lavouras e etc. A gente não pode deixar isso acontecer, tá? As abelhas não podem morrer. Então, mais uma vez eu falo para você, não deixe a bancada ruralista se manter ali, faça críticas à bancada ruralista. Não fique isento com relação a isso, isso é perigoso, pode matar abelhas. Eu vou falar também de alimentos orgânicos, tá? Os dois falaram besteira, tanto o Kim quanto o Gregório falaram besteira sobre essa questão de alimentos orgânicos. O Gregório falou que a gente quase não consome alimento orgânico no Brasil porque não tem incentivo do governo. E o Kim tentou rebater a esse argumento do Gregório falando que quanto menos incentivo do governo, melhor. Então o Uber é mais barato que o táxi justamente porque o Uber não tem regulação do governo. Tipo, eu não entendi direito essa argumentação. É o seguinte, se você tem uma organização por cima, atrás do... para poder regular a questão da gestão da economia familiar, então se eu pôr dinheiro de subsídio para poder bancar a agricultura familiar, isso vai ficar caro. Por ficar caro, eu tenho que fazer uma regulamentação e esse órgão regulamentador vai ser um órgão que vai custar os cofres públicos. É o que acontece no táxi com relação ao Uber. Esse é o argumento do Kim Kataguiri. Tá?
Concordo, discordo, tá? Só para falar isso, só para não ficar isentão igual você. Para mim seria o contrário, né? Se você tem incentivo do governo, no caso, não é uma regulação, é um incentivo, deveria ficar mais barato. Exatamente o que o Gregório disse. Ficaria mais barato, só não é mais barato porque não tem esse incentivo, esse subsídio do governo. Exato, você está certo. Por isso que o argumento dele não faz sentido, porque ele não está falando exatamente disso. Só que ele está falando de outro aspecto, que é um aspecto ali que pode ser considerado, de que a gente teria que cortar aí alguns ministérios aí, para ver se dá bilhão. Mesmo. Só que nenhum dos dois tocou no ponto de por que o orgânico é caro. O orgânico é caro porque ele é gourmet. Não, existe uma forte corrente gourmet, uma forte corrente que vai fazer desse tipo de coisa, que vai fazer de forma artesanal, que vai pegar, colocar, e até inclusive eu já trabalhei com isso, até por isso que eu estou falando um pouco disso, e de fato existe toda uma relação de larga escala de produção, larguíssima escala de produção, feita pelos ruralistas. Além disso, além de ser essa coisa gourmet que você está querendo acusar, tem um elemento básico que é a não subsidiar esse produto, tá? Se eu colocar um monte de pessoas trabalhando para produzir isso de forma gourmet, a gente poderia ter essa relação, mas não é o problema central da situação. O problema central é que a maior parte dos empregos, que eu não vi isso ser tocado no seu vídeo, vem desse grupo gourmet, tá? Você está selecionando uma facção, que é essa facção gourmet, que é artesanal e tudo mais, que faz hambúrguer artesanal, né? Você está querendo comparar o pessoal que faz detox, né? Aquele suquinho detox com a galera que produz na lavoura, na maior parte do interior do Brasil. Não tem problema não, isso aí vai chegar na sua bandeja de qualquer jeito aqui em São Paulo, junto comigo. Isso é oferta e procura, capitalismo 101, sabe? Não é nada a ver porque não tem subsídio do governo, porque tem boicote dos grandes produtores latifundiários. Acontece que a oferta e procura também pode ser induzida. As condições materiais, a gente fala disso sempre, né? Eu não sei porque o socialismo existiu, porque o que o socialismo pressupõe? Tirar o monopólio dos meios de produção, os monopólios privados do meio de produção. Se os monopólios não tivessem na mão de poucos para produzir tudo, que é o caso também da nossa agricultura, né? Que tem a agricultura familiar, que faz pequena produção, ela não consegue competir. Ah, mas aqui não é verdade que tem apoio. Então fala para a bancada ruralista sair de lá. Por que a bancada está lá? Ruralista, que eu só vi você falar por 2 segundos dessa bodega nesse vídeo. Outra coisa que a gente confunde muito nesse discurso é a agricultura familiar, ou agricultura em tamanhos mais restritos, né, de produção, com alimento orgânico. Não tem confusão, cara. Não tem confusão. Se você quiser que o grande latifundiário produza alimento orgânico, vai lá avisar ele. Vai ver se ele quer fazer isso. Não, mas é para poder exportar, cara. Não tem confusão, cara. Você tem o latifundiário no Brasil, como eu falei, a gente pode discutir sobre isso, sobre a distribuição de terras no Brasil, sobre a produção de commodities e tal, que realmente é um absurdo. Que é a única base do vídeo do Gregório, assim, tipo, única, não é nenhuma outra. Mas é claro, isso é absurdo, vamos deixar para outro dia que nunca vai chegar. Outra coisa é você dizer que por ser uma agricultura familiar, obrigatoriamente o cara produz alimento orgânico. Não necessariamente. Não necessariamente, mas o contrário é com certeza. Com certeza o latifundiário é que não vai produzir agricultura orgânica, amiguinho. Amiguinho! E aí, nesse ponto que o Gregório falou, tá certo também. A maior parte da alimentação que a gente consome no Brasil, arroz, feijão, batata, essas coisas tudo, vem da agricultura familiar, porque os grandes latifundiários estão preocupados em produzir milho e soja para alimentar a vaca ou para exportar. Por exemplo, lá na Argentina aconteceu um movimento alguns anos atrás de produção de soja, porque era lucrativo, obviamente, exportar para a China soja, ganha mais dinheiro, o agricultor ganha mais dinheiro. Só que as pessoas pararam de plantar trigo para plantar soja. E os produtores de trigo que tinham na Argentina preferiam vender para o Brasil, que era mais rentável para eles vender para o Brasil, porque a gente quase não produz trigo aqui no Brasil, a gente compra da Argentina a maior parte, e acabou faltando trigo na Argentina para fazer pão. Então você teve uma inflação de trigo na Argentina e o pão passou a ficar caríssimo. Ah, sim, mas se é mágico, se é capitalista e tudo mais, porque simplesmente o cara, puf, no estalar os dedos, surgiu o trigo. Né? As condições materiais de produção vão estar sempre ligadas às condições reais do que eu posso fazer. Se eu não posso produzir trigo porque eu mudei todo o meu modelo produtivo para poder fazer soja, eu não posso mais produzir trigo, certo? Então, por que diabos a gente não tem agricultura orgânica? Por que tem sempre pesticida? Por que até a pequena agricultura às vezes se pega produzindo para fora? Ah, porque
tem liberdade absurda? Não, é porque justamente a bancada ruralista emperra que essa pequena produção se foque em estar criando o suficiente para fazer pão para dentro do seu próprio país. Tá? E ela emperra de forma nacional. Isso é uma crítica que um liberal deveria fazer, não eu. Então, olha a bizarrice que aconteceu por causa simplesmente de oferta e procura. Inegavelmente, tá? Inegavelmente foi por conta de oferta e procura. É no momento, unicamente no momento assim, que o MISE serve para alguma coisa. Eu falo isso do fundo do meu coração rebelde. Tudo bem? Só numa hora dessa o MISE serve. E ele serve mesmo, ele está certo. Neste momento, o capitalista modifica seu modelo de produção para atingir uma demanda que está sendo colocada. As duas questões que a gente ignora são, primeiro, essa demanda é colocada pela vontade subjetiva da sociedade de forma livre? Segundo, eu tenho condição de mudar tão rapidamente para a produção? O próprio exemplo da Argentina que você deu mostra que não. Tá, então aqui no Brasil, a gente ainda tem alguns movimentos, né, dos plantadores de soja, tal, de não comprar, por exemplo. Isso daí eu não sei se foi renovado, acho que não foi renovado, mas até 2015, acho, estava valendo. De não comprar soja de áreas que foram feitas em Amazônia desmatada. Então a gente precisa da Amazônia para continuar plantando, né, essa soja e essas coisas assim, porque é ela que gera chuva necessária para que isso aconteça. Então os próprios produtores de soja, depois de desmatar bastante a Amazônia, chegaram à conclusão de que chega, estava bom. Para mim, era uma medida bem interessante que eles estavam fazendo, eu achei bastante salutar a ideia deles. Mas então é isso, tá, gente? Falei pra caramba, mas eu acho que eu abordei aqui os aspectos que tinham que ser abordados do assunto. É plenamente possível fazer um discurso de defesa dos agrotóxicos sem cair em um discurso de demonizar os ambientalistas, ou um discurso que negue os problemas reais dos agrotóxicos, ou que tenha uma falsa analogia, como, por exemplo, dizer que a solução para o fim do latifúndio é dar tudo para o MST. Opa, chegou num ponto, né? Demorou, mas falou. Para o MST, onde o Gregório fala que é o MST em si? Ele fala de latifúndio. Eu já falei isso no canal várias vezes. O MST é um exemplo claro do quanto o Brasil é um país reacionário. O Brasil é tão conservador, que o MST passa a imagem de comunista. E ele quer reforma agrária. O pior, o próprio MST acha que ele é comunista. O que ele quer? Reforma agrária. Tudo bem, você pode falar assim, a reforma agrária lá no México virou os zapatistas. Claro, é luta de classe. Eu sou produtor menor, vem um exército do México, o México que se dane. É evidente, é por isso que eles não abrem essa ampliação no Brasil. Mas eles não abrem por isso, e não abrem porque isso também potencializaria uma coisa chamada capitalismo. Que é uma coisa que você gostou aí, que você fala aí depois. Então é isso, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado nessa fase de polarização política, inclusive agora que vai ter eleição esse ano, pra gente não cair nessas falácias, tá? Você pode pegar uma verdade aqui, pensar essa verdade e defender um discurso X, que vai fazer todo sentido, e pegar uma outra verdade aqui e defender um discurso X, que vai fazer todo sentido pra você. Pra você pegar essas verdades, você pode montar um discurso mentiroso em cima delas. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Não só com a questão dos agrotóxicos. Os agrotóxicos foi um exemplo que eu acabei de dar pra vocês. Mas vai aparecer isso daí em todas as vertentes quando vocês forem ver agora no decorrer desse ano no Brasil. O Gregório falou, ele falou que por que vão ser ignorados os protocolos? Por uma bancada ruralista que produz em larga escala, que produz sem se importar com nada, porque ela não está nem aí, que queimou também várias regiões com esse ministro que está aí, da agricultura, queimou onde ele foi governador, destruiu, desmatou e está pouco se ferrando para a floresta amazônica. Por conta dessa galerinha que está no poder agora, é isso que ele está dizendo, a gente não vai ter essa regulamentação que você está falando. O que você está querendo fazer é isentar seu coleguinha de sofá do problema que ele está querendo discutir. É isso que você está querendo fazer. Os dois estão exagerando, não é bem assim, batendo no Gregório junto com o seu amigo. Só para isso, cara. Porque você concorda com o argumento do Gregório em 100%. Entendeu? Mas você tem que se bancar, né? Como é que eu fico lá? Não sento no sofá depois, lá com Mamãe Chorei, que estava privatizando o ensino da USP e acho isso o máximo? Eu quero ver quanto cortar em sua bolsa, amiguinho. Aí você vai ter que ficar vendendo camiseta. Fazendo show, faz mais show, porque daqui a pouco a gente vai para onde vai. Tomem cuidado com o discurso desarmamentista, armamentista, com o discurso saúde e educação pública versus privada, eutanásia ou não eutanásia, descriminalização das drogas, criminalização das drogas, descriminalização do aborto, criminalização do aborto. Sabe, a gente toma muito cuidado com isso, porque infelizmente esses discursos podem ser montados dessa maneira e a gente vai ver um monte de verdades sendo usadas para unir uma grande mentira. Existe muita coisa para se dizer depois disso, né? Fica evidente que quem está realmente fazendo isso, né? Para não se queimar com o coleguinha do MBL, a gente tem que falar que o MBL mentiu tanto quanto
quem ele está acusando. Mesmo eu concordando com quem está acusando, porque esse cara que está acusando, ele pensa numa polarização política. Eu não posso pensar assim, porque se eu pensar numa polarização política, eu perco inscritos e pessoas não vão assistir meu show. É isso aí então. Paz. Até mais.